Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como eu já falei, meus horários estão bem instáveis, mas eu sigo no propósito, em nome de Jesus, de ler a Bíblia nesse projeto de segunda a sexta, para ter o hábito, desenvolver o hábito de estar lendo a Bíblia diariamente, em nome de Jesus, e compartilhando com vocês para ajudar alguém que esteja também precisando de uma forcinha, de uma mãozinha, para desenvolver esse hábito que é tão bom, tão fortalecedor, tão libertador, né? A gente conhecer a palavra do Senhor, nutrir o espírito. E dando continuidade à nossa leitura no livro de Lucas, hoje a gente vai ler o capítulo 7. É um capítulo um pouquinho extenso. Eu percebo que no livro de Lucas os capítulos são um pouquinho grandes, mas eu vou tentar aqui comentar alguma coisinha que vier, não me aprofundar muito. Eu já dei uma lida aqui, teve uma passagem que me chamou a atenção, vou comentar um pouquinho também sobre ela. E você que está acompanhando, pega a sua Bíblia, né, escolha um momento, né, do seu dia, um localzinho, só com você e Deus, ou com aquela pessoa que você quer estudar também, e reserve esse espaço para o seu devocional. Eu não fiz de manhã, não fiz de tarde, estou fazendo agora de noite, né? Então você que não consegue fazer pela manhã, né? Não deixe de fazer seu devocional, faça. Nem que seja antes de dormir, escolha um horário, e que se não der naquele horário, tente fazer outra hora, mas não deixe de fazer seu devocional. É muito bom. Então, capítulo 7, versículo 1 diz assim: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho um soldado sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então aquela mulher, ela era viúva, ela já tinha perdido seu marido, comentário, né? Ela já tinha perdido seu marido e ela só tinha o seu filho. Era a única esperança para ela ali. Porque naquela época as mulheres não tinham muito o que fazer, dependiam só do seu marido, né? Elas não tinham trabalho, né, para ter uma renda e se sustentar. E aí o seu filho era que ia fazer isso, né, no lugar do seu marido. E ela tinha acabado de perder o seu filho, né? Então essa mulher com certeza ela estava devastada, estava muito, muito triste, né? Porque ela era o futuro do seu filho que estava ali, né, naquele caixão.
e também o seu futuro, né? Geralmente as viúvas se tornavam pessoas que iam mendigar o pão, né? Viúvas que não tinham nenhum filho, né? Não tinham assim alguém para sustentar, né? Elas acabavam se tornando mendigas, né? Pessoas que provavelmente iam passar fome, né? Então o Senhor recuperou, né? O filho daquela mulher, o futuro daquele menino e também o futuro daquela mulher, né? Aquela viúva. Então continuando aqui. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Passos reais são palácios reais. Versículo 26. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então imagina aí, né? Se o menor no reino de Deus é maior do que ele, então o menor no reino de Deus são pessoas que farão coisas maiores do que João Batista. Então nós somos os menores dos menores dos menores no reino de Deus, né? Então versículo 29. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é edificada por todos os seus filhos. Versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando eu li essa passagem, eu lembrei que antes de eu congregar na igreja que eu congrego hoje, que é uma igreja pentecostal, na minha igreja a doutrina diz que a mulher não pode cortar o cabelo. Aí, quando eu não era dessa igreja ainda, eu tava falando com a minha tia, que ela é dessa igreja, que eu tô congregando agora. E ela dizia que a mulher não podia cortar o cabelo porque lá no céu o Senhor poderia pedir pra gente enxugar os pés dele, e se nosso cabelo estivesse curto, aí a gente estaria desagradando ao Senhor. É baseado nessa passagem, né?
Mas primeiro, que o Senhor jamais vai pedir uma coisa que a gente não vai poder fazer, né? O Senhor só pede coisas que estão na nossa capacidade. E segundo, essa doutrina, ela se baseia também, não é nem nessa passagem que ela falou, ela se baseia naquela passagem que diz que a mulher não pode tosquiar o cabelo. Aí tem pessoas que acham que tosquiar é cortar as pontas, mas tosquiar é aquela mesma coisa que faz com as ovelhas, que corta o pelo rente, né? Então a mulher, o Senhor aconselha, né, a mulher não raspar o cabelo, porque o cabelo, né, foi dado à mulher como algo para identificar a mulher, né? E a gente até vê também que quando esses homens eles querem se parecer com mulher, uma das primeiras coisas que eles fazem é deixar o cabelo crescer, né? Então, uma coisa que é muito feminina para a mulher é o cabelo, né? Então, o Senhor lhe aconselha a não cortar, mas isso não quer dizer que a mulher cortar, ela vai para o inferno, não, né? Porque tem muito também a ver a questão da cultura. Na época de que Paulo falou do véu, que a gente vai ver depois, né? É porque naquela época as mulheres que cortavam o cabelo eram mulheres que elas faziam parte de uma liturgia pagã daquela época, né? Daquela sociedade ali de Corinto. Então, para cobrir que aquilo ali era vergonhoso para o evangelho, né? Uma mulher que fazia parte de rituais de prostituição, que raspava o cabelo, aí viu uma mulher com cabelo raspado dentro da igreja, aí o pessoal ia começar a achar que estava tendo isso também dentro da igreja. Então elas cobriam o véu, cobriam a cabeça com um véu, né, para esconder aquilo, né, para deixar o cabelo crescer. Depois que o cabelo crescesse, ela usava o cabelo como um véu, né? Então as pessoas não interpretam muito bem isso, né? Acham que é porque tem que usar um véu, é obrigatório usar um véu na cabeça, na igreja, ou então que é obrigatório deixar o cabelo crescer até o chão, né? E não é assim, né? Tudo a gente tem que ver o contexto. Então, continuando aqui, né? Versículo 40. Não, versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Então o versículo que me chamou bastante atenção foi esse, o 47, né? Que diz: Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então aqui o Senhor, ele está falando da postura daquela pessoa que ama o próximo, né? Geralmente, aquelas pessoas que tiveram dificuldades na vida, que tiveram uma vida de pecado, uma vida afastada de Deus, né? Que fizeram mal, né, aos outros ou a si mesmo, né? Que tiveram que pedir muito perdão a Deus. Essas pessoas, elas conseguem se colocar com mais facilidade no lugar das outras pessoas, né? Então, geralmente, é isso que acontece. Quando a gente sabe, né, o que a pessoa está passando, a dificuldade que o outro está passando, porque a gente já passou mesmo, então a gente fica mais fácil de perdoar aquela pessoa, de amar aquela pessoa, de ter misericórdia, de ter compaixão,
né? E aí tem muitas pessoas por aí, né, que tem essa dificuldade de amar o outro. Eu mesma já cheguei nesse nível, de eu estar orando ao Senhor e pedir perdão a Deus, mas não saber muito bem o porquê que eu estava pedindo perdão a Deus. Eu não sabia, assim, pra mim eu não estava em pecado, não estava pecando, né? E eu pedia perdão a Deus só por pedir, né? Porque tinha que pedir todo dia, né? A gente sabe que tem que pedir perdão ao Senhor todo dia, mas eu não consegui identificar, assim, o que que eu estava fazendo de errado, né? Então eu já me sentia, assim, uma pessoa que não tinha pecado, né? E o certo é a gente não ter nenhum tipo de pecado. Mas é bom a gente reconhecer as nossas falhas, né? E eu já cheguei nesse ponto de pensar que eu não estava falhando, né? E aí depois de um tempo, o Senhor me mostrou o quanto eu estava falhando, o quanto de falhas, de fraquezas eu tinha, de coisas, né, que eu tinha que mudar, na minha vida, né? Então, quando a gente tem essa como é que pode dizer, essa sensibilidade, né, para reconhecer o nosso pecado, não gosto de chamar nosso pecado, não. Gosto de dizer o pecado, porque a gente não deve tomar posse do pecado na nossa vida, né? Quando a gente reconhece que há algum pecado na nossa vida, que a gente tem que combater aquilo, quando a gente reconhece as nossas fraquezas, as nossas falhas, né? Então a gente começa a ter um coração mais contrito, um coração mais misericordioso, né? E a gente começa a ter mais empatia pelas pessoas, começa a se colocar no lugar das pessoas, e ao invés da gente se ofender, ou da gente excluir aquela pessoa, ou tentar afastar aquela pessoa, a gente vai se colocar no lugar daquela pessoa e acolher aquela pessoa, né? Então, é isso que significou para mim nessa passagem. Se por acaso você interpretou de outra forma, você pode deixar nos comentários, né? Então, essa foi a leitura de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor venha nos trazer a consciência das nossas falhas, das nossas fraquezas, né? Que a gente tenha coragem o suficiente para conhecer, né, as nossas falhas, fraquezas e buscar em Deus o nosso renovo, buscar em Deus nosso fortalecimento, né, ter paciência, saber que somos humanos, que realmente somos falhos, né, que nós temos nossas debilidades, que o Senhor conhece as nossas debilidades antes mesmo da gente nascer, antes mesmo do Senhor nos chamar, Ele já sabia disso, né? Então tudo isso faz parte de um processo, não é pra gente se sentir culpado, não é pra gente se sentir, não é pra gente se sentir assim com angustiado, não, né? Mas é reconhecer, né, que somos humanos, que o Senhor está nos dando uma nova chance, né, todos os dias, pra gente melhorar, pra gente fazer diferente, pra gente se santificar, né? Então, que a gente venha, né, pedir perdão, Senhor, né, por tudo, aquilo que a gente não sabe, que o Senhor venha nos dar o conhecimento, a consciência, e que a gente venha tomar as decisões, as atitudes, né, necessárias para a gente vencer, né? Que essa vida que a gente está vivendo agora é para isso, é para a gente se santificar, né? Para a gente se aproximar do Senhor, para a gente cada vez mais viver na presença do Senhor, trazer o reino de Deus para o nosso coração, para nossa mente, para quando o Senhor nos chamar, a gente já está preparado, né, para ir para lá, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura.